Olá pessoal, boa noite, aqui é o João. Vamos lá para mais um vídeo aqui da Mega Sena 2560, né? Sorteio amanhã. Então aqui, só relembrando vocês desse primeiro quadro nosso aqui de atrasos e frequências, né? Aqui na segunda linha aqui nós temos aí o atraso atual das dezenas. Em vermelho aí são as dezenas ausentes, tá? E o seu atraso. E em amarelo aí, atraso zero, né? É o sorteio do último, o resultado aí do último sorteio aí. Aqui na segunda linha, essas dezenas aqui foram sorteadas, né? Com esse atraso aqui, foi o último sorteio delas, tá? Eu acho que elas deveriam ter retornado, elas não retornaram ainda, tá? Então, eu apontei elas aqui. São as mesmas, tá? Estão aqui do mesmo jeito, eu acho que os últimos 3, 4 vídeos que eu fiz aí, tá? Então, entre elas aqui, tá? Neste último sorteio, foi sorteado aí das dezenas que eu apontei, foi sorteado o 09, o 20 e o 35, 3 dezenas estavam aqui, olha, tá? Então agora eu vou retirar essas dezenas, porque essas dezenas agora seria, a situação seria se você porventura optar por repetir essa dezena, né? E nessa quarta linha aqui, olha, em referência àquele gráfico, né? Eu já tinha feito esse levantamento, onde eu considero essas dezenas aí com um X, tá? E essa depois eu coloquei em colorido aí. Eu considerava que todas elas estão ótimas para serem sorteadas, tá bom? Então eu deixei elas também assinaladas. No último sorteio aí, nessa referência aqui, saiu aqui, olha, o 09, tá? Então eu vou retirar ela aqui. O que mais saiu? Saiu o 20. Foi sorteado aqui dentro dessas dezenas que eu havia assinalado. Quem mais saiu aqui? Olha, saiu o 30. O 30 e o 35 aí. Das 6 dezenas, 5 dezenas estavam aqui entre essas que eu havia assinalado, ó. Tá? Que estava dentro daquele gráfico lá, olha. Tá? Aqui tinha um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 dezenas. Era muita dezena ainda, né? Mas infelizmente, né? Bom, mas pelo menos 5 dezenas estavam aí dentro, ó. Tá? Agora que eu prestei atenção nisso aí. Nessa outra linha aqui é a frequência das dezenas, tá? Eu havia assinalado aqui as dezenas com maior número de frequência, que está aqui, tá? 10 e 11 aqui, tá? E eu assinalei essas frequências exatamente aqui, em relação aqui, olha, as dezenas que estão assinaladas com X aqui, ó, quais são as frequências dela nesse momento, tá? E assinalei aqui, olha, essa frequência aqui das ausentes também, olha, tá? Tá com 2 frequências só, a 21 tá com 5, tá bom? Então eu assinalei as ausentes e as dezenas que mais foram sorteadas nesse momento, nos últimos 70 resultados aí, né? Que é o 55 sorteio aí do ciclo anterior, que é o 54, mais os 29 sorteios já realizados agora, né? Então dá 84 sorteios, se não me engano, tá? Então essas aqui são as dezenas em vermelho, as dezenas mais sorteadas, tá bom? E essa frequência aí, ó, 2 tá amarela aí, ó, 4 e 5 tá verde aí. Essas são as frequências das dezenas que estão ausentes aí, tá? Aqui na frequência aqui, ó, do ciclo atual, tá? Aí tá assinalado aí, ó, as dezenas com frequência 1, 0 e 2, 0 são as dezenas ausentes, né? 1, 0 e 2 é onde eu acho que costuma realmente ser sorteada as dezenas aí.
tá? É onde costumam ser sorteadas as dezenas. Então, por exemplo, no último sorteio, o 09 aí, olha, estava com 2, ó, agora está com 3, uma frequência 3 agora, tá? Então, ou seja, ele estava marcado aqui, olha, tá? O 12 também, ó, tá com frequência 2, agora está com 3, ó, tá? Então ele estava assinalado aqui. Vamos ver que o 20 agora está com a frequência 6, ó, ele estava com a frequência 5, essa dezena não estava assinalada. O 30 está com a frequência 6 agora, estava com 5, também não estava assinalado. O 32, esse estava assinalado, está com a frequência 2, ó. Então 3 dezenas já na frequência 2, né? E o 35 estava na frequência 1, agora está com 2, ó. Então 4 dezenas, tá? Saíram aqui entre a frequência 2 e 1, ó. Tá? Só para vocês saberem como é que funciona isso aqui, ok? Então quem quiser tirar um print aí, fazer um estudo melhor, aí você observa aí com atenção, ok? Aqui, nosso segundo estágio aqui, né, de controle. Aqui é o atraso das dezenas. Nós temos aí 5 quadros de atraso, né? E no concurso anterior, então saiu aqui, olha, 2 dezenas aqui. 2 dezenas aqui, olha, entre 11 e 20 atraso. Saiu 12 e o 32, né? Veio aqui. Saiu 3 dezenas aqui, ó, entre 6 e 10 atraso. E saiu apenas uma dezena aqui, ó, de 0 a 5 atraso, foi o 20, né? Agora, como é que nós ficamos aí, ó? Então falhou aqui o quadro das ausentes, tá? As dezenas com mais de 21 atrasos, esses quadros aqui falharam, tá? E agora que nós estamos, ó, nós estamos com 2 atrasos consecutivos aqui nas ausentes, né? E aqui com 21 atrasos, ela estava com 3, olha só, o quadro sorteou 3 dezenas consecutivas, e aí ele falhou, né? Como aconteceu agora, né? Agora ele falhou uma, olha, então, ou seja, indica que nesse momento aqui, que o quadro, aqui a indicação do quadro é que ele vai falhar de novo, olha, tá? Todas as vezes que ele estava com, não, aqui, ó, tem apenas uma vez aqui, olha só, ele estava com 3, aí não, aí ele zerou, tá certo, e em seguida o quadro sorteou uma, ó. Ele zerou e sorteou uma, ó, tá? Aí o quadro atrasou, né? O quadro atrasou. Ele estava com 3 atrasos, olha. Aí ele sorteou 3 atrasos, no caso, o quadro havia sorteado 3 dezenas consecutivamente, né? Aqui, vamos dar uma confirmada aqui. Aqui, olha, ele sorteou 3 vezes, né? Uma dezena, e agora, no caso, ele falhou, né? Então ele estava aqui, olha, com 3 atrasos, falhou uma, certo? Falhou uma. Ele está aqui nessa posição aqui, né? Aqui, ó. Ele está nessa posição no quadro, ó. Tá? Falhou uma e vai sortear uma, né? É uma indicação aqui. Aqui também ele fez esse mesmo movimento, tá? Por 2 vezes. Só que atrás, ó, é que ele fez uma sequência aqui, ó, de 4 vezes, ó, tá? Eu acho que não é o caso, viu? Nesse momento aqui, viu? Desse quadro, tá? Ele tá aqui com as dezenas ausentes, né? As 6 dezenas ausentes e 3 dezenas que não são ausentes, né? Então, todas aqui estão muito atrasadas, né? Então, este quadro aqui, eu acredito que nesse momento, eu acredito mais na possibilidade de sorteio de uma dessas dezenas aqui, tá bom? Principalmente as dezenas ausentes, porque o quadro aqui das ausentes, ele já fez a sequência mínima, né? 1 e 2, ó, tá? Ele tá com 6 dezenas. Então agora eu acho que esse quadro aqui tem uma possibilidade grande aí de sortear uma dezena aqui, viu? Nas ausentes, tá?
mas ele pode fazer a sequência, a próxima sequência, né, que seria aqui, olha, ele falhar 3 vezes, né, consecutivamente, né, que já falhou 2, né, ele pode vir a falhar mais uma vez ainda, ó, tá? Terceira vez, depois, ó, 4, e ele chegou a falhar até 5 vezes já, ó, tá? Isso lá no ciclo anterior, né? O nosso ciclo atual começou aqui, olha, quando ele ficou aqui com 15 atrás, ó, que foi o quadro durante os 15 meses de sorteio, ele não falhou nenhuma vez, sorteou todas as vezes, sorteou uma dezena ausente, tá? E aí depois ele fez uma sequência de 3 atrasos, né? Então não é essa situação que nós estamos vivendo aqui nesse momento, tá? Nós estamos mais aqui para o final, ó, o final do ciclo anterior, ó, tá? Aqui, ó, 01, 01, 00. Nós estamos mais para o final do ciclo, né? Onde ele veio, ele estava fazendo essa sequência aqui, olha. E aí quando ele chegou aqui na situação, ele sorteou uma aqui, ó. Tá? Então eu acho que agora, como ele já, o ausente aqui já falhou 2 vezes aí, eu acho que tudo indica que ele poderá sortear uma dezena ausente aí dessa vez, viu? Aqui, olha. Ok? Então acho que a ausente aí, nosso quadro das ausentes, nesse momento, para esse sorteio aí, eu acho que vai sair uma dezena ausente, tá? E aqui nessas dezenas com mais de 21 atrás, aí nós temos essas 3 dezenas aqui, ó, que não são ausentes, né? 51, 60 e 17. Todas as 3 estão favoráveis aí, olha. Olha, só olhar aqui no quadro acima aqui, olha. 17, olha, tá assinalado aqui, olha, com um X nosso aqui, ó, tá com a frequência 2 também, tá? O 51, vamos lá, 51 e 60, né? Também está assinalado aqui, ó, tá no momento ideal para ser sorteado, ó, tá com a frequência 5, a frequência dele teve 2, nesse sorteio anterior teve 2 dezenas que são a frequência 5, né? E o 60 também está assinalado, tá na frequência 6, ó, tá? Então, são todas as dezenas aqui estão muito ótimas para ser sorteadas nesse momento, tá? Então esse quadro de dezena com mais de 21 atraso, dá até para arriscar aí uma dezena ausente e uma dezena que não, uma dessas outras 3 aqui que ainda não estão ausentes, tá? Que já foram sorteadas anteriormente. Aqui no quadro de 11 a 20 atrás, ó, nós estamos aí com o sorteio anterior, então ele sorteou, né? Então ele está com 1 atraso agora, essa é a posição atual dele aqui, ó, né? Ou seja, o quadro não falhou, atrasou uma vez, sorteou aqui 2 dezenas, né? E agora nessa posição aí, olha, o que acontece com 1 aí, ó. Normalmente o quadro falha, né? Entendeu? Normalmente o quadro falha. Tá com 11 dezenas, ó, tá? Aí com 11 dezenas, ele sorteou 3, sorteou 1, falhou, sorteou 1. Então nós temos aí 4 situações anteriores aí, ó. Em 3 delas ele sorteou e 1 ele falhou, tá? Então a possibilidade maior é que ele venha sortear alguma aqui, né? Pelo menos uma, tá? Com 11 dezenas nesse quadro. Mas ele também pode falhar, né? Eu vou marcar aqui, ó, de 0 a 2, ó, tá? 0 a 2 aqui. Pode falhar, mas eu não acredito muito não. Aqui de 6 a 10, nós estamos com 12 dezenas, ó. Então ele já fez a sequência, falhou pela segunda vez consecutiva aqui, olha. O quadro... que eu pus esse 0 aqui. Dezena de 6 a 10 atrás. Aqui ele sorteou 3, ó. Antes... aí eu não atualizei o quadro, tá? Então, ele estava aqui dessa forma, né? Esse aqui ele estava desse jeito aqui, ó, tá? O sorteio anterior aí, ó, ele estava assim. Agora ele
sorteou 1, ele está com 1 atraso. Deixa eu apagar aqui atrás para não ficar na mesma linha. Pronto, Então agora ele está com 1 atraso, ó. Pronto, Então ele já fez a sequência mínima de falhar 2 vezes, né? E agora ele atrasou 1, ó, sorteou uma dezena aqui, né? Então o quadro não falhou no último sorteio, está com 1 atraso. A indicação aqui, ó, teve apenas uma vez aqui que esse quadro falhou com ele estava com apenas um atraso aí, ó, ele veio e falhou, né, em seguida, tá? Mas eu acho que a maior probabilidade desse quadro aqui é ele sortear uma dezena aqui, tá? Ele está com 12 dezenas. Com 12 dezenas, olha, nós temos quantas referências aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorteios com 12 dezenas, ó. Sorteou 2, 1, 1, 3, 1 e 0. Então, ou seja, de 6 sorteios, ele falhou apenas uma, tá? Ele falhou apenas uma, foi aqui no 2558, ó. Então esse quadro aqui, a maior chance que ele tem é de ser sorteada a dezena aqui, tá? Então eu marquei aqui, ó, 1 ou 2 dezenas, até 2 dezenas esse quadro aqui, ó. Ok? Aqui no quadro de 0 a 5 atrasos, nós estamos aí com 28 dezenas, 29 atrasos para falhar esse quadro, tá? Você acha que pode vir até de 2 a 3 dezenas nesse quadro? Olha, se viesse 1 ou 2 aqui, 1, 2, 3, pode vir até 4 dezenas aqui, né, para trás, né? Então, de 2 a 3 dezenas aqui, tá? Mas eu vou expor aqui para vocês uma situação que eu encontrei em relação aqui a esse quadro e da possibilidade de falha deles, tá? É uma questão de você, de atitude mesmo, né? Tomar uma decisão e fazer a sua escolha. O que acontece agora? Nós estamos aí com os quadrantes, né? Olha aqui para vocês verem, ó. Vou aumentar aqui. O concurso anterior, então, aí, né? Aqui, ó. Você vê aqui, olha. Sorteou, então, aí dezena aqui do primeiro, do segundo e do terceiro quadrante. Então, o quarto quadrante, olha, ele falhou, olha, pela terceira vez consecutiva, olha, tá? Aí eu verifiquei aqui nos quadrantes, olha, tá vendo aqui, olha, nos últimos 300 concursos aqui, tá? Então, o que acontece? Eu encontrei uma sequência de 3 atrasos, assim, ó, de 3 falhas do terceiro quadrante há 100 concursos atrás, olha, tá? Aí depois nos outros 200 que eu olhei, o máximo que ele falhou foi 2 vezes. Então vamos descartar a possibilidade de falha do quarto quadrante, tá? Para esse concurso aí, olha, as dezenas do quarto quadrante eu acho que estão muito fortes para virem agora. E o que acontece com as outras dezenas aqui do primeiro, segundo e terceiro quadrante, tá? Olha o primeiro quadrante, 18 atrasos. Segundo quadrante com 6 atrasos, olha. E terceiro quadrante com 11 atrasos. Então agora, qualquer um, aqui olha, desses 3 quadrantes, poderão falhar, ó, primeiro, segundo ou terceiro quadrante. Qualquer um desses quadrantes aqui poderão falhar, tá? Aí nos quadrantes, vamos aqui no nosso controle aqui, olha, tá? Observar aqui, o segundo quadrante está com 6 atrasos, olha, tá? 6 atrasos. A média desse quadrante, como eu falei para vocês, a média dele para mim é 5. 4, 5, 5 é o momento ideal desse quadrante falhar, ó, do segundo quadrante. E ele está com 6. Já falhou com 7, já falhou com 9, tá? Eu acho que eles são atrasos excepcionais já, tá? Então agora o atraso dele atual é 6, olha, tá? Então esse quadrante aqui, eu acho que é o segundo quadrante.
é o quadrante com menor possibilidade de falha, do meu ponto de vista, tá? Aquilo que eu acho. Aqui na quadrante aqui, olha, para não falhar nenhum quadrante, ó. Agora nós estamos com 3 atrasos aqui, olha, tá? Ele já passou essa fase dos 1, 2 atrasos, olha, tá? Uma vez apenas, lá no concurso 2510, olha, a 49 atrasos, né? 49 sorteio atrás, ele com 3 atrasos, ele veio aqui, com 3 atrasos ele pegou, falhou, olha, tá? Ele veio aqui e zerou, né? Ou seja, não falhou nenhum dos quadrantes, né? Quando ele estava com 3 atrasos, ó. Apenas uma vez, ó. A maioria das vezes aqui é 2 ou 1, faz uma sequência aqui, olha, consecutiva aí de pelo menos 3 vezes, né? Sem falhar nenhum dos quadrantes, né? Essa é a maioria das vezes, tá? Então, mas em virtude do grande atraso aqui do primeiro, do segundo e do terceiro quadrante, eu acredito que não, que nesse momento aqui, olha, não vai acontecer de não falhar nenhum dos quadrantes, vai falhar algum quadrante, tá? E aí nós temos aqui o primeiro quadrante, como eu já falei. Como nós vamos eliminar a possibilidade agora, ó, de falhar o terceiro quadrante, tá? Você vai ter que contar com a falha aí do segundo ou do terceiro quadrante, ó, junto com o primeiro, tá? Junto com o primeiro. Existe essa grande possibilidade de 2 quadrantes falhar agora, né? Ou menos um, né? Aí se fosse apostar em um quadrante, eu ficaria com o primeiro ou o terceiro quadrante, tá? O terceiro quadrante, ó, apesar de ele ter o quadrante aqui menos falha, né? Tá com 11 atrasos agora. O maior atraso anterior que ele teve foi 16, ó, tá? 16, não, 16, ele já saiu com 15 aqui também, ó, tá? Aqui quando ele atrasou 16 vezes, em seguida ele falhou novamente, já fez uma sequência, depois ficou 9, né? Aqui ele não fez a sequência e agora estamos com 11, né? Já ultrapassou aqui o 9, ó, tá? Então, se porventura falhar o terceiro quadrante, olha, se você não pensar no atraso aqui do segundo, do quarto, né? Aí, se você observar aqui, ó, quem que mais falhou aqui com o terceiro, tá? Nas vezes que ele foi sorteado, ó, só o primeiro quadrante que falhou o terceiro, ó. O segundo quadrante não falhou nenhuma vez junto com o terceiro, ó, tá? Então, se você decidir que vai apostar na falha do terceiro quadrante, você deve apostar na falha. O outro quadrante que você poderia apostar seria a falha do primeiro, ó. Entende? Aqui no primeiro, como já falei, o primeiro, qualquer um dos quadrantes pode falhar com ele, tá? Mas olhando ali em relação ao terceiro, e aqui você olha o segundo aqui, olha, o segundo falhou apenas uma vez e o terceiro falhou 2 vezes. Então, na falha do primeiro, você também apostaria na falha do terceiro, né? E aqui no segundo quadrante, olha, você apostasse na falha do segundo quadrante, tá? Quem mais falhou com o segundo quadrante foi o quarto quadrante, ó. Mas nesse momento vamos excluir a possibilidade de falha aí, né? Pela quarta vez consecutiva aí, tá? O quarto quadrante. E aí quem mais falhou com o segundo quadrante? Foi o primeiro que falhou apenas uma vez, olha. Tá? Então eu estou achando que a melhor possibilidade em relação aos quadrantes aqui, ou falha o terceiro, ou falha o primeiro, tá? Ou falha o primeiro e o terceiro, tá? Por isso que eu deixei aqui, olha, vou até pôr mais um asterisco aqui, olha, tá? Essa é a conclusão que eu cheguei, olha. Falha do primeiro com o terceiro ou a falha de um dos dois novamente, menos a falha do segundo quadrante, tá? Aí se você levar isso em consideração, aí você vem aqui, tá? Imagine que não vai falhar o quarto quadrante.
Vamos pensar na falha do terceiro e do primeiro quadrante. Aí você olha aqui, olha, terceiro quadrante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas estão aqui de 0 a 5 atrás, tá? O primeiro quadrante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas estão aqui, olha. Então nós temos 15 dezenas aqui, olha, dentro dessa de 0 a 5 atrás aqui, olha. Onde você corre o risco de escolher qualquer uma delas e ela não serem sorteadas, ó, independente da situação delas agora. Justamente porque elas estão dentro do terceiro e do primeiro quadrante. Tá? É essa a situação aí, olha. Então nós temos 28 dezenas, das 28, 13. Tudo bem? Pode não acontecer de não vir nenhuma delas, tá? Se você pensar que não vai repetir nenhuma dezena também, aí você de 13 menos 6, você vai sobrar 7 dezenas. 7 dezenas para você escolher aqui duas ou três aqui, olha, tá? Entre o segundo e o quarto quadrante. Se você não quiser arriscar e apostar aí na falha aqui desse quadro aqui, tá? Porque, como eu disse aí, a gente acha que de 11 a 20 ó, pode vir até duas, e de 6 a 10 também, ó, uma ou duas. E aqui nas ausentes, pelo menos uma. Tá? E aí eu vou mostrar uma outra situação aqui, correspondente ao o que eu acho que pode acontecer nesse momento aí, olha, em relação ao que aconteceu no mesmo momento, né, do 29º e 30º sorteio aí, né, pode adiantar, pode atrasar um pouquinho. Então vocês conseguem identificar aqui, olha só aqui para vocês verem, ó. No 28º resultado do ciclo anterior, ó, vieram 4 dezenas no terceiro quadrante e 2 dezenas no quarto quadrante, olha. Tá? A outra situação, ó, 1 dezena no segundo e 4 dezenas no quarto quadrante. Tá? Se você optar por privilegiar o quarto quadrante, as dezenas do quarto quadrante, olha, tá? Eu acho que nós estamos numa situação que a dezena do quarto quadrante agora tem tudo para vir o maior número de dezenas, tá? Para esse sorteio aí, olha. Então essa é uma situação que você tem que levar em consideração, olha, tá? Em relação aí aos quadrantes, ok? Então acho que era isso aí em relação aqui aos atrasos, aos quadrantes. Eu tinha para falar para vocês, era isso, chamar atenção para essa situação aí, tá? Que eu acho que poderá vir a ocorrer aí, ok? Então, quem quiser tirar o print aqui do quadro de atraso, pensa melhor a respeito aí, vê o que vocês acham a respeito aí da falha dos quadrantes aí, tá? E os atrasos aqui das dezenas, ok? Mais embaixo aqui então agora, só para vocês tirarem o print aí, olha, o quadro já está atualizado, né? E agora, conforme tem sido sorteado as dezenas, eu vou lá no gráfico lá, né? Aqui nessa tabela de estatística aqui, olha, como eu tenho mostrado para vocês aí, ó, sequência de atraso aqui, olha, tá? Não sei se já a internet minha tá meio ruim, acho que faz tempo que eu não abro aqui. Vamos ver se ele carrega ali. Enquanto isso eu vou mostrando aqui para vocês. Aqui, ó. Então, naquele gráfico lá, então, por exemplo, o 09, que foi sorteado agora, tá? Então, eu dei uma atualizada da seguinte maneira, ó. Vou explicar todos os outros são iguais, né? Aqui, olha, 09, ó. Observa essa dezena. Tá aqui, olha. O que acontece? Ela estava com 10 atrasos, então eu coloquei um asterisco aqui, olha, para sinalizar que esse aqui foi o último atraso dela, tá? Anteriormente ela foi sorteada com 11, olha.
tá? Aí, observando o gráfico, identifica que a maioria dos sorteios, nos últimos 300 resultados, ele sai entre 5 e 12. Ó. Então, ele saiu com 10, agora, anteriormente saiu com 11, então ele estava dentro da média dele. Ó. Tá? Aí aqui nós temos os últimos, aqui, ó, os últimos 4 sorteios da dezena 9. Ó. Então, ele saiu com 10, com 11, e houve um grande atraso, ó, 37, e antes disso ele tinha saído com 4 atrasos apenas. Ó. Tá? Saiu entre 5 e 12. Ó. Então os maiores atrasos que ele tem é o 20 e 35, ó, foram os máximos, tá? Os atrasos máximos que ele pontuou. Na verdade não é nem 35 aqui, é 37, tá? Então, as dezenas eu estou atualizando dessa forma, tá? Então o 20 saiu com 3, o atraso anterior foi 9, ó, tá? A média dele ser sorteado, dezena 20, ele sai entre 3 e 5, e depois entre 5 e 10, ó. Tá? E o máximo que é normal dele, ó, 15 e 20, tá? 24, eu acho que ele já extrapolou, tá bom? Então eu estou fazendo dessa forma aqui, ó, conforme está saindo os resultados das dezenas, eu vou atualizando aqui, porque senão não dá tempo de atualizar tudo, tá? Então a primeira linha eu já deixei já atualizada, tá? Dessa forma, tá? Algumas dezenas já estão ficando atualizadas dentro desse aspecto que eu comentei com vocês aí. Então aqui tá a primeira, segunda, terceira linha, e aqui terceira, quarta, quinta, quinta e sexta linha. Ok? Aí para vocês avaliarem aqui que vocês vai fazer a escolha da dezena em relação ao gráfico lá, tá bom? Aqui, olha, ele abriu, ó. Tá? Em relação a esse gráfico aqui, olha. Opa, deixa eu colocar o gráfico aqui. Ver se ele vai colocar. Aqui, ó. Ok? Então, em relação ao gráfico aqui, tá? Só que eu visualizo ele aqui em relação aqui aos 300 últimos resultados, ó. 2.260. Aqui, ó. 300 resultados. Tá? Tá aqui, então fica dessa forma aqui, ó. Então você olha a dezena 1, por exemplo, né? Olha a dezena 1 aí, por exemplo, dá um upzinho nela aqui, ó. Olha a dezena 1, por exemplo, aí. Tá aqui, ó. Aí você observa aqui, ó. Onde saiu o maior número de vezes que ela foi sorteada? Ali, ó. 5 sorteio. Tá vendo aqui, ó? 5 sorteio. 8, 9, não, entre 5 e 10 é a média dela, ó, deve ser sorteada, entre 5 e 10 sorteio, 5 e 10 atrás, ó, tá? É a média da dezena 10, tá? Aí depois, quais foram os maiores, depois disso, que a gente pode considerar assim, um atraso até que razoável, aceitável, né? Aí você vem aqui, olha, 15 atrasos, 18 atrasos, 20 atrasos, tá? Então, entre 15 e 20 atrás é até razoável, mas você vê que ela fez isso aqui apenas, olha, entre 15 e 20 apenas 3 vezes, ó. Depois ela foi para 22, aí depois teve 3 grandes atrasos aqui, ó, com 28, com 37 e com 48, ó, tá? Então a média da dezena, a dezena 1, por exemplo, é sair entre 5 e 10 atrasos, é onde ela mais sai. Tá? E esporadicamente ela dá uma atrasada e vai até 20, entre 10 e 20, ó, tá? Então é dessa forma aqui que eu estou fazendo aqui esse controle aqui, ó, ok? Então aqui eu marquei aqui uma média de 3, até eu marquei uma média menor aqui, ó, 3 e 10, ó, tá? 3 e 10, ó, ok? Ah, tá. Esse aqui é o seguinte, esse quadro nosso aqui, olha, dos parâmetros, né? Eu estou tentando dar uma maneira da gente poder ter uma condição melhor aí de acerto, né, das dezenas. E agora, então, eu estou elaborando esse quadrinho aqui, olha, tá?
fiz aqui os últimos 10 sorteio, os últimos 10 resultados aí, ó, de 2.550, que são as dezenas neutras, né? As dezenas neutras, que são essas aqui, ó, são 20 dezenas, ó, tá? Onde eu separei lá, olha, lembra que eu falei no vídeo anterior? Eu separei as dezenas verdes e dezenas vermelhas, né? Onde normalmente ou você escolhe duas verdes e uma vermelha, ou o contrário, duas vermelhas e uma verde, tá? A gente observou que estava vindo dessa forma aí os sorteios, né? E então nos últimos 10 sorteios, por exemplo, ó, o quadro ela está dessa forma aqui, olha, tá? A gente observa que 3, 2 e 1 são os maiores números de dezena que vem, que normalmente é sorteado. Nos últimos 10 sorteios não veio 4 dezenas neutras, nem falhou, tá? E 3 e 2 é que está ganhando aqui disparado, sendo que 3 dezenas ela tem feito uma sequência aqui, ó. Nos últimos 10 sorteios ela fez uma sequência de até 3 vezes aqui, olha, de 3 dezenas, tá? Agora já fez uma sequência de 2 aqui, olha. Então você observa aqui, olha, o último sorteio em 20, 32, 35. No anterior, 10, 25, 44, tá? Então você já fez duas sequências aqui, olha, tá? E duas dezenas aqui, ó, tá com 2 atrasos. Ela veio aqui, ó, 16 e 25 no 2.557. Atrasou 2 vezes, ó. E agora vamos partir para o 2.560, né? Anteriormente, olha, com 4 atrasos ela saiu, olha. Quando tem apenas 10 resultados, eu não fui lá. Tá muito trabalhoso fazer isso aqui, olha. Então eu acabei ficando só com os 10 últimos resultados, ó. Então a indicação maior que nós temos aqui, tá? E uma dezena aqui, ó, ela veio com 3, ó. Então eu acho que nesse momento aqui, olha, o parâmetro mais forte, todos os 3 parâmetros estão fortes, olha. Mas eu acho que mais aconselhável você jogar, ou joga com uma dezena neutra, ou jogar com 3, tá? Tô achando que ela pode vir repetir novamente, ó, tá? E duas dezenas aqui neutras, de repente atingir mais uma, aguardar aí mais um atraso, pelo menos um ou 2 sorteios ainda, tá? Então esse quadro aqui de parâmetros, eu coloquei mais um parâmetro aqui agora, ó. Então quem quiser tirar um print aí, olha, avalia aí, ok? Aí eu estou tentando fazer esse controle aqui, olha, tá? Então aqui os últimos sorteios, né? Então o quadro estava aqui dessa forma aqui, olha. Vou aumentar um pouquinho. O último sorteio. Então os múltiplos estavam aqui, ó, dessa forma. 2 atrasos e 2 múltiplos e 4 múltiplos, né? Eram os mais fortes, né? O que veio? Veio 3 múltiplos, ó. Ele fez essa sequência aqui, olha. Tá? Como é de costume, eu já falo para vocês, né? Faz tempo, né? A Mega Sena, a loteria, ela tem essa mania de repetir eventos anteriores, né? Certo? Por isso que eu falei para vocês, referente a hoje no outro vídeo, referente lá o zero primo e o zero múltiplo, né? Porque a Mega Sena tem essa situação, de tempos em tempos ela vai e repete a mesma situação, né? Aquele mesmo evento anterior, ela pega e vai lá e repete novamente, né? Após um período, né? Tá? Então ele estava assim, olha, então foi sorteado aqui, olha, 3 múltiplos, né? Concurso anterior. Aqui os primos, estava forte o que, olha, 4 primos, 3 primos, né? Poderia ter vindo um primo, ó, ele não veio, né? Ele veio aqui, 0 primo, olha, tá? Então ele fez essa ocorrência aqui, olha, que é mais incomum um pouco, né? É mais incomum. Lembra que eu mostrei para vocês? É incomum ele fazer essa, né? Aqui, olha, ele veio 0, tá? Ou melhor, ele estava com 9 atraso, né? Era previsto, até cheguei a comentar, era previsto que ele poderia vir. Agora, olha, como eu falei para vocês, olha, é incomum ele fazer uma sequência, né? De 0 primo e 0 Fibonacci, como aconteceu, né? Mas ele pode fazer uma sequência de 0 primo apenas, tá? E soltar um Fibonacci aqui, certo? Então ele pode acontecer isso aí, ó.
Mas o parâmetro mais atrasado é o 3 e o 4, os primos, né? Olha o Fibonacci aqui, olha, tá? Fibonacci, Fibonacci, olha, ele estava com 3 atrasos, olha, tá? E veio aqui, ó, estava com 4 atrasos para 0, ó, então ele falhou. Então ele estava dessa forma aqui o quadro. Aí agora o quadro está desse jeito aqui, olha, tá? Ficou dessa forma o quadro, ó. Então 2 múltiplos, 0 múltiplo e 4 múltiplos, ó. 3 múltiplo, aqui, olha, pode retornar aqui, ó, tá? Como eu tenho dito para vocês, ó, pode retornar. Primos, tá? O primos, essa aqui, essa tem uma situação, né? Eu falo, pode retornar os primos, 0 primo. Pode, mas nunca vai acontecer de falhar múltiplos e primos. Quer dizer, nunca, não posso falar uma coisa dessa, mas nunca houve, né? Nunca houve uma falha de múltiplos e primos ao mesmo tempo. Ou falha um, ou falha outro. Tá? Porque são, se imaginar, né? São 17 primos e 20 múltiplos, né? Então, nunca aconteceu de falhar múltiplos e primos ao mesmo tempo, né? Então, ou falha um ou falha outro. É o mais provável, tá? Aqui no zero múltiplo aqui, ó, tá? 0 primos, tá? E agora o 0 múltiplo, nós estamos com 9 atrás, ele pode ocorrer, né? Essa de sair 0 múltiplo aí, como eu havia explicado para vocês. O Fibonacci agora está com um Fibonacci com 4 atrasos, ó, muito forte a possibilidade de vir aí agora um Fibonacci ao menos. E estamos aí com 2 Fibonacci com 1 atraso e 3 Fibonacci com 19, né? E aqui são as dezenas ausentes, como eu acabei de explicar agora, tá? 2 ou 1, eu acho que existe a grande possibilidade de vir pelo menos 2 dezenas, tá? Ou uma dezena aí neutra, né? Tá com 6 atrasos agora, tá? Se você apostar com uma dezena neutra, você vai ter que focar em uma dezena neutra e um Fibonacci. Você vai ter aí mais 4 dezenas aí para dividir entre múltiplos e primos, né? E nós estamos com os dois parâmetros aqui, ó, de 4 múltiplos e 4 primos muito forte. Ok? Então agora nós temos mais um parâmetro aí para subsidiar nossas escolhas aí das dezenas. Ok, pessoal? Esse aqui é o nosso quadro de resumo aí, final, né? Tá aqui, onde eu separei aqui os múltiplos, os primos, o Fibonacci e as dezenas neutras aqui. Coloquei os parâmetros aqui, olha, para ver se ajuda você a fazer a sua escolha, né? Tendo tudo num lugar só, tá? Então aqui, olha, quem quiser tirar o print aqui desse quadro, aí você vai observar aqui aonde que é essa. Aqui nós temos só os múltiplos de acordo com seus atrasos. Aqui só os primos. Aqui só as dezenas Fibonacci e aqui só as dezenas neutras. Ok? E olha para você ver, olha, já tem as dezenas neutras aqui, olha, tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dezenas neutras aqui de 0 a 5 atrás. Ó. E nós estamos agora com a possibilidade de vir aí 3 dezenas neutras aqui, olha, tá? Tem muitas dezenas aqui de 0 a 5 atrás, ó, tá? O que você tem que levar em consideração é qual quadrante que você vai optar por falhar. Se você optar por falhar primeiro e terceiro quadrante, você tem menos 5 dezenas aqui, tá? Se optar pela falha do segundo quadrante e do terceiro, por exemplo, focando mais nas dezenas do quarto quadrante, né? Aí você, segundo e terceiro aqui, você tem 3, 4, 5, 6, 7 dezenas aqui, ó. Tá? De qualquer forma, é certeza que vai sair pelo menos uma ou 2 dezenas neutras. É certeza vir, tá? Dentro dessa perspectiva aí, ok? Então, pessoal, aqui, ó, o quadro está aqui. Quem quiser tirar um print aí do quadro, aí você tem tudo aqui, ó. Os atrasos,
todas as dezenas aqui em cima, fiz essa modificação, né? Deixei todas as dezenas aqui em cima, depois separei os múltiplos, primo Fibonacci, os neutros, tá? E coloquei os parâmetros aqui embaixo, ó. Então você tem as dezenas assinaladas aí, olha, pelos quadrantes e pelos atrasos. E aqui os parâmetros para você fazer a sua escolha baseado aqui nos atrasos das dezenas e lembrando sobre a falha aí, as possíveis falhas, né? Primeiro, segundo e terceiro quadrante. Eu acho que as dezenas do quarto quadrante serão privilegiadas agora nesse sorteio aí. Ok? Então, boa sorte a todos, boas apostas e até o próximo vídeo nosso aí.